Bem, este é o vídeo 217 da Comissão Cidadã de Inquérito, a CCI, e hoje nós vamos falar sobre o caso Marielle e as prisões que foram feitas, principalmente do personagem Brazão, né? O maior adversário político do Brazão é a Cidinha Campos. Ninguém conhece o Brazão melhor do que a Cidinha Campos. E a Cidinha Campos diz que não entende por que o Brazão mandou matar Marielle, que ela não vê o motivo do Brazão matar Marielle. Esse motivo de condomínio, território, ocupação de casas populares, ocupação de espaço e tal, isso não é um argumento para mostrar que esse é o motivo. Então, você tem o assassinato da Marielle, você tem os mandantes da Marielle, você tem aqueles que impediram a investigação da Marielle no plano do Estado do Rio de Janeiro, e você não tem a motivação ainda revelada, tá certo? Vamos escutar a Cidinha falando, porque, gente, todo crime tem uma motivação. E a motivação da morte da Daniela não é uma motivação de cunho criminal, assim. É crime, mas você está entendendo? Não é uma coisa passional, não é uma coisa de rixa, nada disso. É um crime político. E crime político você tem que ter uma leitura política para entender o crime político, tá certo? Olha, vamos tentar entender. Eu fiz um recorte de 6 minutos e meio, de uma entrevista que a Cidinha deu para o Metrópole. Isso foi agora, foi com o Guilherme Amado. E isso foi, não sei se foi ontem que ela deu essa entrevista, ou anteontem, tá certo? Foi ontem, porque a prisão foi ontem, né? Então, essa entrevista é, como se diz assim, aquela entrevista. E aí você monta um recorte que dá para você tirar a síntese daquilo que é importante. Bem, Cidinha Campos era a pessoa que mais conhecia o Brazão, tá certo? Essa é a informação importante para você ter. A outra informação importante, que descobriram que o planejamento da morte de Cidinha Campos, ou da morte de Marielle, começou em setembro de 2017. Aí você vai lá em setembro de 2017, o que você tem? Você tem o Bolsonaro surgindo como um potencial candidato. E ele apontava, segundo as pesquisas do consórcio, como o segundo mais votado. Tá certo? E nesse mês de setembro de 2017, o Bolsonaro, com uma equipe, seus filhos, foram aos Estados Unidos. E na época, quem governava os Estados Unidos era o Trump, que era republicano. Lá tem os democratas e tem os republicanos. Então, o alinhamento da direita de São João do Brasil entende com os republicanos da América do Norte. E aí o Bolsonaro esteve lá conversando com empresários. Ou seja, a esquerda entendeu que o Bolsonaro tinha o aval do governo americano para ganhar as eleições. E ele já apontava nas pesquisas do consórcio como o segundo candidato mais votado. Na época, eu não sei se o primeiro candidato era o Lula. Depois o Lula foi preso. E aí, essa parte eu te juro que eu não lembro. Mas tá, vamos lá. A questão é que o Bolsonaro tem um aspecto muito curioso para você entender, antes de eu soltar esse vídeo. Bem, você tem o eleitorado. Tem o eleitorado de centro, o eleitorado de direita, o eleitorado de esquerda, tá certo? Você tinha o PSDB com o PT entrava no eleitorado de esquerda, o PSDB entrava no eleitorado de centro, centro-direita, um pouquinho, mas ainda um pouco da esquerda, porque eram as duas opções que tinha, tá certo? O Bolsonaro chegando, ele começou a empurrar o espaço
do Alckmin, sabe, que foi limitando para a esquerda. E aí o Bolsonaro começou a ocupar esse espaço aqui da direita, tá certo? O eleitorado da direita. Quem que ele estava incomodando a princípio? Ele estava incomodando o PSDB, do Alckmin. Por quê? Porque o eleitor do Alckmin estava migrando para o eleitor do Bolsonaro. Entendeu? Tá. A partir do momento que o Bolsonaro começa a crescer muito na direita e começa a esbarrar no centro, entendeu? No eleitor do centro, o que a esquerda do PT entendeu? Falou, olha, esse cara vai me dar trabalho no segundo turno, tá? Porque ele pode, né, dificultar essa questão que a gente tem aqui do mesário pianista, que é o nosso relatório, que depois vocês têm que ter, tá certo? No final eu vou explicar como é que vocês têm esse relatório para vocês entenderem. O relatório da Comissão Cidadã de Inquérito feito há 1 ano para pacificar o país, que a Comissão Cidadã de Inquérito nasceu para pacificar o país e chegar à verdade, né? Então, o eleitorado do Bolsonaro começou a empurrar o eleitorado do PSDB, sabe, que foi migrando para a esquerda. Aí a esquerda ficou compactada, quer dizer, ficou o Bolsonaro nadando de braçada no espectro do eleitor da direita e do centro, e o PSDB ficou achatado com o PT no eleitorado da esquerda. Os dois estavam incomodados com a ascensão do Lula, quer dizer, com a ascensão do Bolsonaro nas pesquisas. O PSDB, porque estava perdendo o seu eleitorado para o Bolsonaro. O PT estava descontente, por quê? Porque o Bolsonaro era uma ameaça maior do que o Geraldo Alckmin, que era ainda esquerda. Então ia ser uma esquerda mais ou menos com uma esquerda do PT, entendeu? O eleitorado de direita não ia ficar tão empolgado. E aí ia acabar nem indo votar, entendeu? Aí dava, ainda que fosse Alckmin, né, e Haddad, se não fosse qualquer outro do PT com o PSDB, né, o PT ainda tinha essa margem de trabalho que jogava no segundo turno e o mesário pianista fazia o serviço. Tá. Então, os dois espectros políticos, tanto o pessoal do PSDB como o pessoal do PT, estavam incomodados com a ascensão do Lula. Quer dizer, com a ascensão do Bolsonaro, tá certo? E outra coisa, Bolsonaro morando no Rio de Janeiro, essa ligação, né, primeiro que houve uma tentativa de matá-lo, né? Isso aconteceu, né? Já em setembro de 2018, né? Durante o período de campanha. E aí, essa tentativa de matá-lo tinha uma pulguinha que levava ao PSOL, né? Porque você tinha o Adélio com uma filiação, um histórico de filiação no PSOL. E você tinha o episódio do Jean William, que foi eleito pelo PSOL, e como o Bolsonaro ganhou, ele entregou a vaga para o suplente e se mandou. Quer dizer, não quis ficar no Brasil. Ou seja, ele correu de alguma coisa. Ele estava com alguma... Ninguém entrega um mandato assim, né? O cara ganhou o mandato, o cara não tinha outra renda. Entregou o mandato e foi embora do país, né? Como se fosse um exilado. Não voltou. Só depois que o Lula ganhou que ele voltou, tentou uma vaga aqui. Tá. Aí você tem, tá, não deu certo o assassinato do Bolsonaro durante o 17, tá certo? E aí o Bolsonaro ganha não, aí acontece uma ligação, porque o assassinato da Marielle, deixa eu ver que dia que a Marielle morreu. Faltou planejar isso, né? Dia do assassinato de Marielle Franco. 14 de março de 2018. De acordo com o UOL Notícias.
Ela foi assassinada no dia 14 de março de 2018 junto ao motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, e os planos começaram no segundo semestre do ano anterior. Então tá. Então, o que a gente tinha em 14 de março de 2018? A gente tinha o Bolsonaro já disparando nas pesquisas, né? E aí tentaram matar o Bolsonaro no dia 7 de setembro de 2018. Não conseguiu, ele foi eleito. Tomou posse. Tá. Aí, em 2018, não, em março de 2018, peraí, eu estou viajando na maionese. Quer dizer, essa tentativa de assassinar o Bolsonaro foi depois da morte de Marielle, entendeu? Ou seja, aí tem esse link que liga aquele membro do, né, o Lessa, que morava no condomínio do Bolsonaro, tá certo? E o pessoal era ligado na milícia. Então, foi feito um link e esse Lessa, nos depoimentos dele, ele disse que ele não sabia quem que ia ser assassinada. Ele já tinha algumas histórias com crime, tá certo? Mas como ele devia favor ao rapaz que foi atrás dele, porque ele tinha uma admiração pelo rapaz, ou uma dívida, né, dívida de coisa com o rapaz, falou: eu preciso fazer um serviço, preciso que você me ajude. Não, tudo bem, vamos lá. Só que ele não sabia quem que ia ser assassinado. Então, ele foi tirado do condomínio do Bolsonaro para fazer um link do assassinato da Marielle com o Bolsonaro. Aí a mídia entrou, pá! O consórcio de mídia entrou, né? Pá! Assassinaram Marielle. Aí quem que é o cara? Pega o cara, é Rony Lessa. Onde que ele mora? Ele mora no condomínio do Bolsonaro. Aí tem aquela história toda lá do porteiro, aquela coisa toda. Pronto, estabeleceu o link, tá certo? E de março até setembro, criou-se esse ranço dentro do pessoal. O Bolsonaro matou a Marielle, então a gente do pessoal tem que matar o Bolsonaro. Ficou aquele clima, entendeu? Aí, o que acontece? No dia 7 de setembro de 2018, a tentativa de matar o Bolsonaro. E aí, não conseguindo, ele toma posse. E aí fica o pessoal em cima, né? Foi o Bolsonaro, liga o Bolsonaro à milícia. Então começou aquele ataque massivo mesmo, né, para cima do Bolsonaro, para tentar incriminar o Bolsonaro. E as investigações iam, e esse pessoal cercando, para não deixar chegar nos caras, entendeu? Por quê? Porque a narrativa tinha que ser: foi o Bolsonaro, mas não podemos provar, vamos chegar nele, Bolsonaro está atrapalhando a investigação. Na verdade, não tinha nada a ver. Eles é que estavam atrapalhando a investigação, entendeu? Para que não achasse a pessoa, então a culpa continuaria sendo do Bolsonaro. Foi assim quase 6 anos. Você está entendendo? Aí o que acontece? O governador, na época, o Witzel, né, que foi eleito junto com a turma da direita, ele vestiu a camisa do Bolsonaro e tal, ele foi investigar. Quando ele foi investigar, foram para cima dele. Ele foi cassado. Por quê? Porque ele tinha pedido a prisão dessa turma aí e ia tentar uma delação. É o que está rodando por aí, entendeu? E continuou, né? E aí, para 2022, o miliciano Bolsonaro matou Marielle, ninguém vota nele, pronto. Estou tentando sustentar essa narrativa até 2018. Aí o que acontece? Bolsonaro, até 2022. Aí o pessoal do PT ganha, né? Quem vai para o Ministério do Turismo, Embratur, presidente da Embratur? O rapaz lá do pessoal do Rio de Janeiro, Frejó, né? Frejó, sei lá como é que chama. Ele vai para lá, pegou
um filé. O presidente da Embratur pegou um filé. O pessoal nunca participou de ministério, que eu saiba, ele pegou um filé. E outra coisa, ele começou a ser entrevistado. E nas entrevistas dele, ele disse que no dia que matou Marielle, tem uma ligação dele para esse delegado que estava tentando barrar as investigações e que foram presos. Entendeu? Não sei o que tem nessa ligação. Se tiver uma quebra de sigilo, conseguir ver o que tem na ligação, não sei se isso compromete esse senhor do pessoal. Mas é muito estranho que no dia ele tenha ligado para esse rapaz. Né? Então você tem uma sombra do PSOL na tentativa de assassinato do Bolsonaro e uma sombra do PSOL nesse imbróglio aí, né, com a morte da Marielle, que era do PSOL, e esse imbróglio aí envolvendo, né, o Freixó ligando para esse rapaz. Pode ser que não seja nada, mas é suspeito uma ligação do Freixó para o cara que foi preso, né, que estava tentando atrapalhar as investigações. Então, vamos escutar a Cidinha para a gente entender o que a Cidinha pensou. Ela que fez eu pensar isso, hein? Só que ela não teve coragem de falar. Porque também a gente não tem prova. Ainda está sob investigação. E isso tem a ver com esse terremoto que está acontecendo lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados. Entendeu? Por quê? Porque o Brazão é do e o irmão dele, que é deputado, sei lá o quê, né, é do partido União, que é o partido do Lira. E União foi uma fusão de partidos de centrão, né, com o PSL, que era o partido que abraçou o Bolsonaro na época, entendeu? E elegeu muita gente, e muita gente, você viu que não era Bolsonaro nada, né? Só quis pegar carona na onda. Então, nessa brincadeira aí, que teve essas misturas de sigla, o PSL juntou com mais outro partido e formou um bloco chamado União. O Lira está nesse bloco União. Acho que não sei se era o PP que estava, né? Acho que era o PP. Né? Então, o presidente do PP, do União, começou a ter problema com o vice. Por quê? Porque o governo, o União, tem que sair da base do governo Lula, que ele está com 3 ministérios. E quem está segurando esses 3 ministérios era o presidente anterior, que foi expulso, né, que foi exonerado, tirado do cargo de presidente. E aí teve queimação de casa, entendeu? Ameaça de morte. Vocês viram essas notícias aí. Então, o União Brasil, se descolar do governo, são 3 ministérios. Junta com o PL, mais uns outros partidos aí, mais uns independentes, forma a maioria, pronto, entra com o impeachment do Lula. Tá certo? Então, tudo isso pode estar ligado a essa questão da Marielle. Entendeu? Por quê? Porque, E aí você tem o caso do Cid, que eles vão lá e gravam o Cid para tirar do Cid essas informações que possa comprometer o Alexandre de Moraes no seu papel de investigação, tentando forçar a saída dele dos inquéritos, enfraquecendo o Alexandre de Moraes, que, por coincidência, é o cara que está pegando o negócio da Marielle. Tudo cai na mão dele. Isso não é sorteio, não. Isso não tem nada a ver com o inquérito das fake news, nem do 8 de janeiro. E por que caiu na mão dele? Enfim, não sei se caiu na mão dele, não, mas eu sei que ele é que está, mexendo os pauzinhos aí. Então a gente não sabe se esse imbróglio todo veio, no processo eleitoral, porque o Bolsonaro estava incomodando os dois. Ele ganhava tanto do PT como ele ganhava do PSDB. Então, qual dos dois tem mais interesse, ou mais coragem para armar uma situação dessa aí, para matar uma deputada do Rio de Janeiro, para criar uma narrativa em cima do Bolsonaro, para ver se desgastava ele. Ou mesmo dar margem para o pessoal radical do PSOL tentar matar o Bolsonaro. Então, isso tudo é uma linha de investigação que eu acho que a Polícia Federal não pode descartar, nem os agentes de investigação. Mas vamos escutar a
Cidinha. E eles prometeram investigar. Quando eu dei o CPF dele, apareceu na tela o que eles já tinham e o que eu estava levando. E não aconteceu nada. Nunca ninguém se interessou em apurar aquilo que eu estava dizendo. Por que, Cidinha? Por que você acha que o Brazão ficou tanto tempo impune e não foi preso? Eu não faço ideia, Guilherme, não faço ideia. Ele tinha um manto de proteção no judiciário, no Ministério Público. Só pode ter sido... eu não sei. Ah, Cidinha, você deixou para mim isso, né? A Cidinha tem esse raciocínio, tá certo? Que estão chegando no que pode ser a motivação do crime. E isso aí ela não quis falar. Né? Eu não conheço o Rio de Janeiro. Se eu fui lá uma vez, foi muito, subi lá naquele... Né, no Corcovado lá e voltei. Não conheço a realidade do Rio de Janeiro. Então eu estou indo pelo raciocínio da Cidinha. Vamos lá. Eu não sei por que ele tinha esse manto de proteção, mas nada acontecia com o Brazão. E agora mesmo, eu tenho uma página, são 82 páginas da vida do Brazão. Eu sei cada placa de carro que ele tinha, cada telefone que ele mudava, a data de nascimento dele, da mulher, dos filhos, das amantes, de tudo. Eu fui levantando a vida dele. Então você percebe que a Cidinha tem, né, a vida do Brazão. É a mulher que mais conhece o Brazão, porque o Brazão chegou a ameaçar ela de morte. Ela falou, eu quero saber quem que é esse cara. Né? Ele é perigoso. Então foi atrás, denunciou e papapá. E ela é a pessoa que conhece o Brazão, porque ela ficou sensível à situação dessa pessoa. Né? Vai vendo. Mas a parte que interessava, que era corrupção e assassinato, nunca ninguém apurou. Nunca ninguém apurou. Eu fui à COAF, isso me indigna. Eu paguei uma passagem, fui a Brasília com meu assessor Voltaire, e fomos lá, e levei a vida, o histórico de roubalheira dele, porque a COAF investiga isso. E a COAF não fez nada. Eu entreguei no Ministério Público do Rio um monte de denúncias contra o Brazão. Ninguém fez nada. Ele não tinha noção de culpa. Sabe aquele assassino, serial killer, que não tem noção de culpa? Vai matando, mandando matar. Vão dizer que eu sou maluca, mas ele tem nas costas muitos crimes que precisam ser apurados. Bem, essa fala da Cidinha é uma fala muito forte. Ela acusou o Brazão de um serial killer, um homem que é um matador. Eu não sabia disso. Quer dizer, eu não tenho informação sobre isso. E eu não vou endossar a fala da Cidinha, porque é aquilo que eu te falei, eu não conheço o Rio, tá certo? Mas vindo de uma mulher que disse que pesquisou a vida dele, aquele calhamaço de papel ali, né? E faz uma afirmação dessa, quer dizer, ela apresenta essas provas, e ela já disse que apresentou provas e que não aconteceu nada. Então, o Brazão é um cara que tem esse histórico, segundo a Cidinha. Então, qualquer um podia falar, Brazão, não tem como armar um esquema desse aí para a gente dar uma colada no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é que foi o grande perdedor com essa morte da Marielle, porque foram 5 anos metralhando o Bolsonaro. Então, ninguém mais do que o Bolsonaro tinha interesse em resolver o problema, para tirar esse peso dele. Pô, não fui eu, por que vocês estão falando que fui eu? Entendeu? Vamos ver. Cidinha, como que começou a sua história com o Brazão? Em que momento que você... Qual foi o primeiro momento que você enfrentou ele e que vocês se tornaram esses adversários tão fortes, tão veementes? Olha, eu não sei, mas estava sendo votada alguma coisa na Alerj, e ele se opôs ao meu voto de uma maneira muito
grave, ele era muito agressivo, ele fingia ser bom moço, mas era muito agressivo. E eu digo, pera, esse cara não pode ser uma pessoa do bem, ele não está contra o meu projeto, ele está contra mim. Então, eu preciso saber mais dele. E comecei a investigar. E daí eu comecei a descobrir, e as pessoas, quando você faz a denúncia de alguém, sempre tem outra pessoa que sabe alguma coisa dele. Os desafetos do Brasão começaram a me procurar e contar coisas, como o Nélio, por exemplo. O Nélio foi lá na Alerj e contou um monte de coisa do Brasão e disse, eu vou morrer, ele vai mandar me matar. E não deu outra. O Nélio foi morto. E assim eu fui fazendo não é um dossiê, eu tenho horror dessa palavra, mas eu fui fazendo o histórico desse homem, que já devia estar na cadeia há muito tempo. Ele é um bandido perigoso e nunca ninguém ligou para isso. Ele passava por mim e dizia, eu vou te matar, sua filha da puta. Toda vez que me encontrava, que não tivesse ninguém que pudesse ouvir, para eu ouvir, ele passava, eu vou te matar. Era um prazer dele ameaçar pessoas. Ele era muito apadrinhado na Alerj, ele era muito protegido. Então, ficou por isso mesmo. Aliás, tudo que eu falei do Brasão ficou por isso mesmo. Você vê, no dia que ele foi nomeado para o Tribunal de Contas, eu fui falar com o Pisciani. Pisciani, você vai botar esse bandido, porque o Pisciani tinha ido junto com a Graça Matos e a mesa diretora da Alerj me acompanhar numa denúncia que eu estava fazendo contra ele no Ministério Público. Nós fomos juntos, eles foram me dar apoio, o Pisciani e a Graça Matos tal, foram me dar apoio. Daí o Pisciani sugere o nome dele para ir para o Tribunal de Contas, eu não entendi nada. Então vou explicar. Cidinha, o Cipriani, que foi presidente da Alerj, infelizmente já faleceu, né? Que Deus tenha piedade da sua alma. E é ruim falar de quem já morreu, né? E ele teve problemas com a Lava Jato. Muitos problemas com a Lava Jato, com a empreiteira, com a questão da máfia dos ônibus, né? O Rio tem essas coisas, o Rio é complicado, né? Como diz aquela turma do BOPE, né? O sistema é foda. Então, é claro que o Cipriani, presidente da Câmara, vendo você com esse monte de denúncia, ela falou assim, eu quero ver onde é que essa menina vai com isso. Ou seja, eu não vou tirar os olhos dela não, para ver até que ponto ela consegue avançar com isso. Como ela estava determinada, aí ele pensou assim, bem, o jeito é eu tirar ele daqui para evitar isso. Aí eu acabo com esse problema, porque ele está ficando muito visado, né? E tem muita bala, assim, muita pressão em cima dele. Aí o amigão, né, falou assim, olha, eu vou tirar você daqui, mas vou te colocar num outro lugar para você continuar com imunidade parlamentar. Quer dizer, com imunidade, certo? Vou te mandar para um lugar que é o Tribunal de Contas e aí você fica lá. Porque a coisa aqui tá complicada, a mulher está no teu pé. Então ele também protegeu ele. E ele já morreu. E também morreu o presidente do PSL, né? Foi um infarto, uma coisa assim, que na época era o PSL, que tinha, né, no Bolsonaro e tal. Então, é uma sequência de mortes, né? Morreu aquele rapaz que o Lessa discutiu com ele, conversou com ele. Enfim, teve assim, uns arquivos que foram apagados ao longo do tempo. É o que a gente entende, está certo? Então, essa foi a experiência dele da Cidinha com o Cipriani, que ela não entendeu. Vamos ver. E eu falei para o Pisciani, o Brasão no Tribunal de Contas? Por que você fez isso? E o Pisciani disse, para me livrar dele. Cidinha, não tem como um homem como Domingos Brazão ter ficado impune todos esses anos sem
a conivência dos deputados, colegas dele, né, com as suas exceções. Obviamente, você foi uma exceção, o Marcelo Freixo foi uma exceção, diversos outros foram exceções, mas o conjunto foi conivente. Ele foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas pelo Sérgio Cabral. Não tem como ele ter ficado... Sérgio Cabral, outro que foi preso, né, que confessou, né, que tinha roubado muito, que tinha que devolver dinheiro, né, e todo esse esquema aí, né, na época, sabe quem que era procurador dele? O procurador de Estado, né, acho que era o ministro Barroso. Depois a Dilma indicou ele para o Supremo, tirou ele de lá também, né? O Rio de Janeiro eu não conheço o Rio de Janeiro, entendeu? Conheço as coisas boas. Esse lado do Rio de Janeiro a gente só vê na televisão, né? No cinema. Então, vamos continuar acompanhando. Esses anos todos impunes, sem a conivência do Judiciário, do Ministério Público. Então, eu não sei o que aconteceu com a Marielle e ele. Ela não sabe o que aconteceu com a Marielle e ele. Ou seja, a Cidinha, que mais conhece o Brazão, né, que é a maior adversária política do Brazão, ainda não entende. Não vê motivo dele matar a Marielle. No histórico que ele tem do Brazão, dessa ficha corrida toda do Brazão, não tem nada que dá, né, um álibi, um entendimento que o Brazão tem essa participação. Agora, o que acontece? Se o Brazão fez isso, alguém encomendou o Brazão para fazer. Entendeu? Então a gente continua. Quem mandou matar a Marielle? Quem mandou o Brazão arranjar alguém para matar a Marielle? Vamos ver. Isso eu tô rindo, mas isso é sério, gente. Vai vendo. Ele disse que não queria matar a Marielle, que não conhecia a Marielle. Eu não sei o que a Polícia Federal tem dele, mas deve ser uma coisa tão grave e tão clara o envolvimento dele, porque denúncias contra ele já tinha de montão, mas agora prenderam. Então aconteceu alguma coisa mais grave. Agora vem a cereja do bolo. Olha o que a Cidinha vai falar. Essa mulher é uma política experiente, viu? Ela é uma veterana, né? É uma, como diz, raposa velha da política do Rio de Janeiro. Conhece? Então ela não sabe falar, ela não vai jogar a conversa fora. Presta atenção. Ou mudança de governo. Ou mudança de governo. Voltar aqui, ó. Vamos acompanhar a conclusão dela. Eu não sei o que a Polícia Federal tem dele, mas deve ser uma coisa tão grave e tão clara o envolvimento dele, porque denúncias contra ele já tinha de montão, mas agora prenderam. Então aconteceu alguma coisa mais grave, ou mudança de governo. Ou mudança de governo. É isso aí. Então a gente tem que pensar, desde 2017, a campanha das eleições, Bolsonaro, para chegar até aqui, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Nós criamos essa comissão cidadã de inquérito para chegar à verdade e pacificar o país. Já temos o nosso relatório pronto. Se você quiser conhecer a realidade brasileira, é só adquirir o nosso relatório através do Pix. Você manda esse Pix para essa conta aqui, ó, conta Nubank, tá certo? Nome de João Batista Guimarães. João Paulo é meu nome de mídia, viu? João Batista é meu nome de batismo. O nosso Pix é jpnoticias@gmail.com, tá certo? Ou você que não gosta de trabalhar com Pix, quer fazer uma doação, ou quer comprar o relatório, né? Pode fazer um depósito, uma transferência, um DOC, qualquer coisa, na conta poupança
da Caixa Econômica Federal para João Batista Guimarães, agência 0151, conta 752-458-498-8. Apoie a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, com qualquer valor. Isso é um exercício de cidadania. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Não é fácil, gente, sabe? A gente fica aqui meditando, pensando para chegar esse raciocínio, para trazer até você. Eu não sei quem mandou Brazão matar Marielle, ou planejar a morte de Marielle. Talvez quem prendeu o Brazão já sabe. Agora, a questão é se todo esse conjunto que você viu aí, que protegeu o Brazão o tempo todo, vai continuar protegendo. E aí é uma queda de braço, dos lá da, como se diz, lá do alto comando, né? Não sei de onde que vem esse entendimento. Só sei que a frase que ela concluiu, ou mudança de governo, ou mudança de governo, como a gente já vinha falando em outros casos, inclusive isso eu já falei, essa narrativa minha aqui sobre o caso da Marielle está em outros vídeos, não foi a primeira vez que eu falei sobre isso, não, é porque agora nós temos, né, uma situação que faz com que a gente coloque isso de uma forma mais clara para você, tá certo? Então tá bom. João Paulo Guimarães falando direto de São João do Rei, Minas Gerais, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, a capital brasileira da liberdade. Minas, um estado de espírito, como dizia o velho Raposa Mineiro, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe a família de todos vocês, da direita, da esquerda, do centro, de trás, da frente, de cima, de baixo. Tchau.